você já aprendeu a fazer a especificação do volume de reserva de incêndio que você precisa para o seu sistema de hidrantes. Porém, você não sabe especificar qual tipo de reserva técnica você vai indicar para o seu cliente. Cara, vamos entender hoje a lógica dos sistemas de reserva técnica e como fazer essa escolha. Então, roda a vinheta. Salve, salve galera, eu sou o engenheiro Alisson Ramagnoli e hoje vamos entender como interpretar a necessidade de qual reserva técnica você vai sugerir para o seu projeto de incêndio, para você ter uma eficiência na engenharia, na parte financeira e você conseguir com precisão ter uma boa indicação para o seu cliente. Eu quero ressaltar nesse vídeo que não existe uma regra do tipo de reservatório que é certo a ser utilizado no seu sistema de hidrantes. Tá? A única coisa que tem que ser certeira e precisa é o volume que você vai ter da reserva, então isso você vai ter que seguir a norma para você poder dimensionar. Se você não sabe dimensionar o volume da reserva técnica de incêndio, cara, manda aqui embaixo nos comentários, porque se tiver muita gente que tem essa dificuldade, eu vou gravar um vídeo só falando sobre isso para vocês, tá? E que essa reserva técnica, ela esteja feita de um material em que não seja combustível, que ela tenha uma proteção contra chamas ali, para caso no momento de incêndio ela não venha a derreter, não venha a romper ou acontecer qualquer coisa que venha a perder essa reserva e você não tenha mais a utilização da água no combate do princípio ao incêndio, tá? Primeira dica e análise que eu trago para você é: a escolha da reserva técnica de incêndio, ela está totalmente atrelada à arquitetura, à construção da edificação onde você está fazendo o seu projeto de prevenção e combate a incêndio. Essa é uma escolha que você tem que analisar junto com ou a engenharia que está construindo a edificação, ou se for uma edificação já construída, analisar alguns parâmetros físicos para saber se ela vai caber onde você está indicando, se a estrutura onde você está colocando essa reserva vai suportar o peso dela, tá? Você tem que ter alguns parâmetros aí para poder fazer essa análise. Se você não é engenheiro civil, você não tem familiaridade com estruturas de edificações, eu recomendo que você converse ou tenha parceria com o engenheiro civil para trazer essa análise para você. Porque hoje, como tem muitos engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas que estão trabalhando na área de projeto, às vezes a análise estrutural da onde a reserva técnica vai ficar pode ser que seja um pouco empírico para vocês analisarem. Então eu recomendo que tenha aí uma parceria com o engenheiro civil para analisar a estrutura da onde você está colocando essa reserva, se ela vai suportar ela, porque tem que ter essa preocupação. Nós estamos falando aí, pelo menos aqui no estado de São Paulo, de uma reserva mínima, sempre de 8 metros cúbicos, tá? E óbvio que esse volume vai variar com a ocupação, tamanho da edificação, dimensionamento do sistema e assim por diante. Em uma caixa d'água, reserva de 8 metros cúbicos, nós estamos falando de 8 mil litros de água, ou seja, aproximadamente 8 toneladas em cima de uma estrutura. Então, se você às vezes, eu dimensionei o sistema e coloquei a caixa em cima do prédio. Se não existe uma reserva de incêndio em cima do prédio de água, dificilmente eu te aconselharia colocar uma caixa nova de 8 toneladas em cima do prédio. Porque você não sabe como esse prédio foi construído. Você não sabe se aquela laje vai suportar essas 8 toneladas. A estrutura de concreto está dimensionada para isso. Então nós não podemos correr esse risco. Nós temos que analisar sempre locais de segurança para posicionar essas reservas. O local com maior segurança sempre vai ser a nível do solo, tá? Ou trabalhar no terreno, ou às vezes trabalhar na construção de uma fundação para poder colocar essa reserva técnica em cima dessa fundação de forma segura. Entendido isso, tendo isso em vista, pessoal, vamos aqui para a tela do meu computador que eu vou mostrar algumas ilustrações para vocês entenderem os tipos de reservas que a gente pode fazer e podemos trabalhar dentro do nosso projeto de incêndio. Ó, pessoal, primeiro aspecto que eu quero que vocês entendam é no reservatório de incêndio, a gente sempre vai ter a análise do reservatório enterrado, que ele está totalmente abaixo do nível do solo, o semi-enterrado, que ele vai estar uma parte, uma fração para cima e outra para baixo, tá? Vai ser tratado muito similar do enterrado. O reservatório apoiado, que é o mais comum que a gente vê hoje, tá? E o reservatório elevado, onde ele não está no nível do solo e ele favorece que a gente ganhe manometria no nosso sistema. Entenda esses desenhos, pois são essas as variáveis que a gente vai encontrar. Por isso que eu comentei, é muito importante você ter essa análise da construção para poder fazer a escolha do local ideal dentro da edificação, tá? Vamos ver o exemplo aqui, o que seria um reservatório enterrado. Ó, basicamente, pessoal, o reservatório enterrado ele vai estar dentro de
ou de um caixão perdido na construção, ou realmente foi escavado para colocar esse reservatório. Ele pode ser feito de material de fibra, ou pode ser de concreto armado. A maior parte dos reservatórios, quando eles são enterrados, eles são feitos de concreto armado. Então eles funcionam como se fosse uma piscina gigante, como se fosse uma cisterna, tá? Nesse exemplo da imagem aqui, ele seria um reservatório de fibra, tá? Mas meramente ilustrativo. Ou também, às vezes, ele pode ser até de anéis de concreto ou até metálico, tá? Desde que tenha todas as proteções de corrosão ou de impermeabilização aqui para não ter contato direto com o solo, tá? O reservatório apoiado é o mais comum que a gente vê, que a gente tem a saída da tubulação aqui embaixo no pé dele, no nível do solo praticamente, e a gente tem ele totalmente preenchido aqui com água, tá? Então, ou seja, esse tipo de sistema, ele também já favorece um pouco a gente nos níveis manométricos. Então, ele favorece que a gente tenha a alimentação da rede já com água. Já no enterrado, que é esse caso, a gente não consegue ter isso, pois ele geralmente vai estar abaixo do nível da bomba e abaixo do nível dos hidrantes. Então, nesse sistema, geralmente a gente vai ter que ter aí um sistema de bomba jockey para manter o sistema pressurizado, tá? E, ó, outro exemplo aqui de sistema de reserva a nível do solo, tá? Só que agora com reservatório de fibra, aí da Forte Leve. Você vê que até um sistema de hidrante, já tá até com o cavalete aqui, ó, e o pneuzinho da bomba. Não devidamente instalado de acordo com a norma, porque tinha que estar protegido, né, com um abrigo, mas é meramente ilustrativo para vocês entenderem o tipo de reserva, tá? E o último é o sistema elevado, que é aquela famosa taça que a gente conhece. Por que esse é considerado elevado? A água, pessoal, ela está acumulada na parte superior. Isso aqui, a parte inferior, é basicamente uma estrutura de suportação dela. Por que a gente utiliza esse tipo de reservatório? Porque ele favorece manometria. Então, às vezes, dependendo do seu sistema, você pode até tentar dimensionar um sistema sem bomba, utilizando isso daqui, porque você tem manometria ao seu favor. Então, vai depender muito de casos para casos, tá? Mas são essas as possibilidades de vertentes de reservatórios que você pode dimensionar. Todos eles estão corretos a serem utilizados no seu projeto. Você precisa agora, como técnico, como projetista, analisar junto à sua edificação qual vai ser o mais recomendado. E a dica de ouro, clique aqui no joinha aqui embaixo, clique no botãozinho vermelho para se inscrever no canal e não perder semanalmente os conteúdos na área de prevenção e combate a incêndio aqui do canal. Se você tiver um reservatório inferior, abaixo do nível da terra ou abaixo do nível da bomba de incêndio, você obrigatoriamente tem que instalar sua bomba de incêndio com o sistema de escorva, tá? O sistema de escorva é um sistema que vai garantir que a bomba de incêndio ela sempre tenha água dentro dela, para evitar na sua utilização que tenha cavitação, que tenha a entrada de ar dentro da bomba e projetar esse ar para dentro da sua tubulação e criar ali um escoamento turbulento dentro dela e criar um desequilíbrio no seu sistema. Você não sabe o que é essa escorva? Cara, manda aqui embaixo nos comentários para mim. Então, manda suas dúvidas aqui que a gente vai responder e até mesmo gravar novos conteúdos para vocês com essas dúvidas. Se esse conteúdo foi útil, não deixa de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal, pois toda semana a gente tem conteúdo novo na área de prevenção e combate a incêndio, seja da área técnica ou da área de instalações, abrangendo aí todas as necessidades para trabalhar com melhores profissionais nesse mercado. Aqui do seu lado direito tá tendo mais 2 conteúdos na área de prevenção e combate a incêndio que eu tenho certeza que vai te auxiliar. E aí, acabou?